Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Iniciamos mais um programa Alimento para a Alma, programa da doutrina espírita que trata de temas tão importantes para nós descobrirmos quais são as modificações adequadas, o que é interessante que a gente faça para melhorar o que somos, para resolver nossos problemas, para aprender com a vida, porque a vida sempre nos educa. É importante que o aluno esteja com vontade de aprender com a escola. E se a vida é uma escola, ela não nos nega lições, ela não nos deixa sem aula. E é isso que nós, no programa de hoje, gostaríamos de passar a você. Você já me viu aqui falando sobre temas como a mediunidade, como as leis morais, sobre as diversas obras da doutrina espírita, chamadas obras básicas. Já viu aqui a gente explicar o processo da reencarnação, da desencarnação. Mas o programa de hoje gostaria muito de tratar com você de um tema muito importante. Nós temos em nossa jornada a oportunidade de conviver com criaturas exemplo, com pessoas que são para nós fontes, são metas, são objetivos, são caminhos. Não importa que elas não tenham ficado famosas, não importa que elas sejam pessoas anônimas, mais importante é que elas são pessoas que têm valores, valores que servem de referência para muitos que às vezes estão confusos, que não sabem direito para que caminho seguir, que posturas adotar diante de certos conflitos. Sempre quando aprendemos com pessoas estes valores bons, isso nos enriquece, tanto quanto nos empobrece ou nos faz passar por situações difíceis ao assimilarmos valores negativos ou chamado desvalor. Pessoas que servem de péssimos exemplos e que às vezes influenciam outros que gostam daquelas mesmas coisas. Por isso é tão importante alimentar a alma de boas coisas. O alimento para a alma significa que você, com isto, poderá ver o mundo de um outro ângulo. E este outro ângulo te dá uma outra noção a respeito do que são as lutas. Às vezes você pensa, poxa, mas eu só tenho dificuldades, estou passando por problemas. A gente aqui no Brasil não tem ninguém assim tão importante, nem na arte, nem na pintura, nem na música, nem em qualquer outra área do conhecimento. Bons são os outros. E às vezes, por estarmos sempre olhando para outros, para valores que são de fora, tentamos imitar coisas que não têm nada a ver com a nossa inclinação, com a nossa destinação. Toda a boa colocação, a boa lição, a boa escola deve ser assimilada, não importa de que nação seja, não importa de que cultura venha. Mas é importante nós lembrarmos que também cada um é um fabricante de cultura, cada um é um fabricante de bons valores. Você é uma pessoa que tem capacidade de produzir. Já pensou se você nascesse lá na roça? Você não teve escola, você não teve bons exemplos, você não teve esse cultivar do espírito. Aí você vai falar, coitado de mim, se eu ainda tivesse nascido numa universidade, se eu ainda tivesse nascido numa grande cidade, se eu tivesse tido condições de estudar desde pequeno, eu seria um artista melhor. Ou até eu seria um artista. Porque muitas pessoas dão a desculpa de que lhe faltou esta vivência num âmbito melhor, exatamente porque não tiveram na sua origem esta facilidade. Mas, se nós observarmos grande parte da história dos artistas, ela foi construída por pessoas e por criaturas que não vieram nos melhores meios, que não cresceram nos ambientes mais favoráveis. Veja só que interessante, o programa de hoje quer dar para você uma referência que é muito preciosa e que a maioria não sabe. Olha, ele, em 1940, a Universidade de Chicago publicou o primeiro livro sobre sua vida, com uma introdução de um artista muito famoso. Em 1946, ele foi agraciado com a Legião da Honra, concedida pelo governo da França. Em 1950, ele recebeu a Medalha de Ouro, em Varsóvia, na Polônia, concedida pelo júri do Prêmio Internacional da Paz. Em 1955,
em Nova York, ele recebeu a medalha de ouro concedida pelo International Fine Arts Council. Em 1956, logo um ano depois, em Nova York também, ele recebeu o prêmio Guggenheim. Vejam só, quantos prêmios, comendas, quantas coisas homenageando esta personagem, esta personalidade, esta criatura. E você pode se perguntar, puxa vida, deve ter sido alguém muito importante, e foi. Mas a gente não sabe. Se eu falar só isso para você, recebeu a Legião da Honra da França, recebeu a Medalha de Ouro de Varsóvia, não é? Se eu falar só isso para você, se eu disser só isso para você, você não sabe de quem eu estou falando. Talvez vá pensar, então será que foi Albert Einstein? Será que foi Albert Schweitzer? Será que foi algum desses famosos? Picasso? Algum desses artistas, desses cientistas? Estas criaturas tão renomadas? Será que é desse que o André vai falar hoje? Mas você vai se surpreender. E vai se surpreender como eu também me surpreendi. Porque a gente não conhece esses valores que nascem lá da roça e que, sem terem tido escola, sem terem tido formação acadêmica, sem terem tido qualquer outra fonte que não o próprio esforço, a própria vontade, o próprio idealismo, chegaram a receber essas honrarias. Ele nasceu em 29 de dezembro de 1903. Pintou quase 5.000 obras, de pequenos esboços a grandes murais. Alcançou a maior projeção internacional dentre os mais conhecidos membros da elite brasileira. E onde ele nasceu? Numa fazenda de café, no interior do estado de São Paulo, lá perto de Ribeirão Preto. Ele foi o segundo de 12 filhos de um casal imigrante de italianos. Muito pobre, só fez o curso primário. Porém, desde criança tinha a inclinação artística. Você às vezes tem um filho que gosta de rabiscar a parede, não é? E você chega em casa, vê tudo rabiscado, e você pega o moleque, dá umas palmadas nele, repreende, manda ele lavar a parede, compra um pincel, manda ele pintar tudo de novo, porque a sua sala, que estava muito bonita, agora está toda rabiscada. Agora, o que faz uma criança de 4, 5, pegar um lápis, uma caneta e riscar toda a sua parede? O que será que faz isso? Você que às vezes não está compenetrada daquilo que um ser humano vai ver apenas a parede riscada, a sua casa suja. Mas como espírito, se você tiver uma visão adequada, você poderá ver nisto, não que ele fez o correto, mas vamos fazer de conta que, entendendo o que é a doutrina espírita, você se lembre que Michelangelo pintou a Capela Sistina, pintou as paredes, que Rafael pintou inúmeros painéis gigantescos, até hoje existentes no Vaticano. Não queremos dizer que o seu filho seja a reencarnação do Michelangelo, seja o próprio Rafael que renasceu, mas será que essa inclinação de querer pintar nas paredes não pode traduzir já uma tendência para buscar a beleza através de expressões pictóricas? E quando você dá umas chineladas, quando você repreende, quando você intimida, quando você manda ele pintar tudo, limpar como se aquilo fosse um crime, o que se está fazendo é desestimulando, colocando a criança diante de um fato que para ela foi prazeroso e que foi, na verdade, criminoso perante a sociedade. Você, é claro, não deve fazer a criança se sentir orgulhosa de ter rabiscado a sua parede. Mas
Mesmo que você mande ela limpar, mesmo que você diga, olha meu filho, aqui não é lugar de você pintar, pega um pano, nós vamos limpar isso, você vai limpar, vai tirar tudo daí. Mas eu vou comprar para você bastante papel. E aí, se for o caso, a gente pendura o papel na parede, você rabisca no papel, tá bom? Então, você está fazendo o quê? Você está estimulando a criança a ela prosseguir através do caminho correto, da forma adequada, até com materiais que sejam mais apropriados. Porque esse menino, de quem estamos falando agora, que recebeu todas essas honrarias, nasceu numa fazenda, não teve ensino primário e logo de pequenininho manifestava essa tendência de pintar. Tanto que, quando tinha aí aos 9 anos mais ou menos, ele passou a fazer desenhos e era tão inclinado a isso que ele, usando olha só, hein? Olha que engraçado, olha que gozado. Ele pegou uma caixinha de fósforo, onde tinha na caixinha estampado o rosto de Carlos Gomes, aquele compositor, inclusive nascido em Campinas. Antônio Carlos Gomes, um dos famosos compositores operísticos do mundo. E ele, com esta caixinha de fósforo, fez o seu primeiro desenho num pedaço de cartolina, de papel, com lápis. Quando viram aquilo, ficaram impressionados. E aí havia alguns artistas fazendo uma restauração numa igreja, na cidade em que ele estava. E ele foi chamado para ajudar a restaurar a igreja, ajudar a preparar as tintas, ajudar a apoiar o trabalho dos que estavam fazendo essa restauração. E isto foi desenvolvendo nele essa aptidão. Então, com 9 anos, ele usou nessa caixinha de cigarro, nessa caixinha de fósforo, a imagem do Carlos Gomes para fazer a pintura. E isso demonstrou como ele era talentoso. Então, a partir daí, em 1918, chamando aí essa coisa para a sua alma, a sua família, os seus amigos, conseguiram fazer com que ele fosse para o Rio de Janeiro estudar num liceu. Lá ele se matriculou na Escola Nacional de Belas Artes, estudou desenho, estudou com professores da época bastante conhecidos. Mas vejam só, ele estudou com mestres dos quais hoje ninguém sabe, ninguém conhece. Na época eram importantes, eram pessoas de realce, eram professores da Academia Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, mas hoje ninguém sabe quem foram. E o aluno que nasceu na floresta, que nasceu na fazenda, que nasceu na roça, que desenhou com carvãozinho, um pedaço de papel, que não teve escola primária, só teve os primeiros anos da escola primária, recebeu todas aquelas condecorações e honrarias. Então, e assim, ele foi para lá em 1918, em 1922 ele executou já os seus primeiros retratos e graças a isto, o seu talento se materializou. Ele começou a receber medalhas e mais adiante, depois de 9 anos, ele conquistou como prêmio uma viagem ao estrangeiro. Havia uma exposição lá na Academia de Belas Artes e ele ganhou este prêmio. Foi para a Europa, viajou pela Itália, pela Inglaterra, pela Espanha, fixou-se em Paris e ficou 1 ano lá. Ia todos os dias aos museus e lá descobriu a nova inclinação da época, tal da pintura moderna. Lá ele discutia a arte, nos cafés, e ele quase não tinha nem tempo para pintar. Lá ele encontrou alguém muito querida, que depois se tornou sua esposa, uma uruguaia, com quem mais tarde ele se casou. Voltou ao Rio de Janeiro 1 ano depois e passou a trabalhar com um ritmo muito intenso. Ele passou também a fazer parte de inúmeras iniciativas para a reforma do Salão Nacional de Belas Artes, nos quais esses artistas modernos seriam admitidos pela primeira vez. Foi em 1932 que ele fez a primeira exposição de obras dele próprio. E aí, 3 anos depois,
o seu quadro, um dos grandes marcos da sua pintura, recebeu a segunda menção honrosa na exposição internacional do Instituto Carnegie nos Estados Unidos, o café. A partir de então, ele começou a ampliar as suas expressões artísticas, passando a pintar grandes murais. Murais que ficaram em várias partes do Brasil e foram colocados ou encomendados por governos, por bancos. Foi nomeado pintor do Instituto de Artes da Universidade do Distrito Federal, professor de pintura nesse instituto. Fez uma nova exposição no Museu Nacional de Belas Artes. Executou grandes painéis para o pavilhão brasileiro da Feira Mundial de Nova York. E aí o sucesso começou a despontar na vida deste artista. Participou como único artista de uma exposição na Bélgica de artistas modernistas, de artistas modernos. O Museu de Nova York, o MoMA, adquiriu a sua tela, o Morro. E aí vamos chegar na Universidade de Chicago, que publicou o seu livro sobre a sua vida. Imagina, em 1940, 41, 42. Em 42, ele foi contratado para executar 4 painéis para a Biblioteca do Congresso nos Estados Unidos, em Washington. Americanos contratando um artista brasileiro para executar 4 painéis para a Biblioteca do Congresso americano. Eu tenho certeza que você não sabia disso. Tenho certeza. Por quê? Porque nós achamos que o bonito é o que vem lá de fora. Que os que ganharam fama, os que estiveram lá nas manchetes, estes valem a pena. Os nossos não têm valor. Por isso é que é tão importante nós nos lembrarmos que o valor não está em participar ou não dos grandes certames internacionais, o valor está em si. E onde está o valor, os que têm noções de valor o reconhecem. Não importa que língua tenha, não importa que nação tenha originado ou tenha sido a fonte. O que importa é que onde está o justo, o verdadeiro, o belo, o honorável, aí qualquer pessoa pode avaliá-lo, pode exprimir a sua emoção diante daquele fato. E é isso que é o valor. O valor, filosoficamente considerado, é exatamente algo que existe fora de nós, que produz em nós uma observação, uma admiração, um espanto. Algo que pode produzir uma atração, uma emoção, um encantamento. No caso da beleza, no caso da capacidade artística. E ele fez por merecer. E olha, quando a Segunda Guerra Mundial terminou, sim, porque ele viveu nesse período turbulento, ele viveu num período da Segunda Guerra. Quando a guerra acabou e as nações resolveram construir a Organização das Nações Unidas, a ONU solicitou dos diversos países membros que produzissem obras graças às quais ela pudesse, em sua sede, ostentar em diversas áreas do conhecimento a produção dos países membros. E coube ao governo brasileiro o convite da ONU para a produção de uma escultura ou de uma pintura. O Ministério do Itamaraty, das Relações Exteriores, então consultado, imaginou de colocar ou Brecheret, ou ele,
porque nesta época já eram ambos artistas de renome internacional, como os realizadores. Mas, por fim, o Ministério das Relações Exteriores optou por uma obra em pintura ao invés de uma escultura. Mas olha que interessante, tão dedicado era esse pintor que neste período, quando isso estava por acontecer, os trâmites estavam sendo realizados e chegou a ele o convite, já por ter todo este realce internacional, de ser o artista na área da pintura que mais representava o Brasil. Quando chegou o convite a ele para trabalhar nesta obra, ele recebeu a sugestão do governo de fazer 2 painéis, Guerra e Paz, inspirados inclusive pela eclosão e pelo término da Segunda Guerra Mundial, e que estariam expostos na sede da ONU em Nova York. Já há 3 ou 4 anos, ele estava proibido de pintar pelos médicos. Tão devotado ele era à pintura, tão dedicado, tão exigente ao escolher materiais, ele acabou contraindo uma intoxicação. O chumbo das tintas, o produto químico, que ou ele inalava ou ele tinha contato com a pele, fez com que ele tivesse um problema de saúde. E os médicos o haviam proibido de pintar. Mas era um artista, e o artista, a vida dele é o que ele faz. Os médicos, ao dizerem que ele não podia mais pintar, produziram nele uma reação. Os médicos me impedem de viver, disse ele, porque para ele viver era pintar, e pintar era viver. Mas quando o convite chega, e apesar da proibição, ele imediatamente aceita, seus olhos faiscam. Na própria conversa em que lhe é apresentado o tema, ele já rabisca mais ou menos os esboços de como seriam os painéis e começa a trabalhar. Foram as 2 últimas obras. Você já imaginou um pintor proibido pelos médicos de pintar, pintando 2 obras maiores em área do que o afresco do Juízo Final que está no Vaticano, pintado por Michelangelo? Imaginou isto? 2 painéis de 14 metros de altura por 10 metros de largura, que eu tenho certeza que você nunca viu na vida. Ou se viu, faz tanto tempo que não se recorda. Pois este homem pintou. Este foi o testamento deste artista brasileiro, paulista, mundial. E é este a mensagem, o desejo de que aquilo fosse visto como uma mensagem mundial. Que Cândido Torquato Portinari deixava como um legado para os seus irmãos de humanidade. Prepara estes 2 monumentais painéis que são doados à ONU e que, transportados para lá, terminam por serem instalados no pórtico de entrada da Organização das Nações Unidas, destinada a receber os delegados de todas as nações. Para lá foram levados, depois de ficarem expostos por algum tempo no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, foram embora. E ficaram mais de 50 anos lá. Num local em que o público não podia entrar para visitar, só os delegados da Organização das Nações Unidas podiam entrar ali. E é por isso que você nunca viu. Por isso que eu nunca vi. Tantas gestões foram feitas para se trazer estes painéis e a ONU sempre recusou, dizendo que esses painéis pertencem às Nações Unidas, não podem sair daqui.
Por fim, recentemente, a ONU passou por uma reforma. Foi então que o seu filho, João Cândido, conseguiu um acordo para restaurar os painéis no Brasil. E estes painéis foram trazidos para cá. Foram restaurados no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro foram abertos à exposição no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, os 2 painéis. E agora, você que nunca viu isto, daquele menino que nasceu no mato, que não teve escola, que pintou numa cartolina o retrato de Carlos Gomes, que recebeu a Legião de Honra da França, a medalha de ouro em Varsóvia, que foi a expressão da beleza para a nossa nação no mundo todo. Estes painéis estão expostos aqui em São Paulo, com entrada gratuita, no Memorial da América Latina, para que você possa ir ver alguém que morreu por amor à pintura, para que nós tivéssemos uma mensagem de amor à paz e nunca mais nos deixássemos levar pela violência da guerra. Eles estão esperando você, porque depois eles vão para o Japão, depois vão para a Noruega e depois voltam para Nova York, de onde não se sabe se vão sair de novo um dia. Mas este é um monumento. Eu estive lá para ver. É impressionante quando você entra no local, e eu não vou mostrar para vocês, porque eu quero que você vá lá. Vá ver, vá sentir esta emoção. Vale a pena. Você nunca mais vai esquecer deste homem. Nascido em Brodowski, no interior de São Paulo, perto de Ribeirão Preto, de Batatais. Este homem que deu a sua vida pela sua arte e que impressionou o mundo, está esperando você, para você saber que a beleza não tem fronteira, mas que você também é um candidato a ser artista, que construa um mundo melhor. O endereço está aí. A entrada é gratuita. Não perca. Vai até dia 21 de abril essa exposição. Vá ver. Lá tem todas as informações para você se inteirar de quem foi e de quanto este homem melhorou a terra. Como você pode fazer. Alimento para a alma. Alimento que nos enriquece, que nos dá esperança, que nos dá alegria. A cor é a gente que pinta. Muito obrigado e muita paz. Guerra e Paz, obra máxima de Portinari pela primeira vez em São Paulo. Não perca a exposição completa, incluindo cerca de 100 dos estudos que precederam a obra. A partir de 7 de fevereiro, no Memorial da América Latina. Entrada franca.